A ciência de dados tem um poder muito grande de transformar as áreas, de transformar os setores, de transformar a indústria. E eu não digo isso simplesmente por trabalhar nessa área e por estar nessa área, né? Vocês são prova disso. Vocês veem aí a inteligência artificial, que é o produto do trabalho de um cientista de dados, entre outros, que está aí revolucionando tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz. Cara, dá uma olhada aí nos últimos 2 anos, a quantidade de ferramentas que a gente não imaginava que pudesse existir e que hoje existem por conta de deep learning, de machine learning, que são ali as pecinhas do trabalho de um cientista de dados, de um engenheiro de machine learning, de um especialista em IA, tem vários nomes, né, várias denominações, mas o fato é que todos começam ali como um simples cientista de dados e depois se especializam, né? Inclusive, isso é uma outra coisa que é bem interessante, né? A ciência de dados, ela é uma conjunção ali entre grandes áreas. A gente está falando da computação, onde a gente trabalha com a programação, onde a gente trabalha com aplicações na própria web, o design. A gente trabalha com tudo isso, né? A gente trabalha com a parte mais raiz também, Eduardo. Trabalha, a gente também trabalha com aquilo que a gente chama de deploy também, que é uma coisa mais aprofundada, mas como se fosse a entrega de um sistema, de um site, de um aplicativo, sabe? Então, o cientista de dados, ele está envolvido em tudo isso. Só que, quando a gente olha para um trabalho de um cientista de dados, o cientista de dados, ele perpassa por várias linhas de aperfeiçoamento. Ele pode fazer tanto o trabalho simples de análise de dados pura, de um processamento de dados, de uma criação de KPIs, dashboards, tão quanto fazer uma entrega ali de um chatbot com inteligência artificial. Esse é o trabalho de um cientista de dados, respeitado aí o nível de conhecimento de cada um e também de acordo com os requerimentos ali das próprias áreas de ciências de dados que são espalhadas aí, porque eu não posso falar que o cientista de dados que está no Banco do Brasil é igual ao cientista de dados que está nem no Nubank, que também é do sistema financeiro. Por quê? Porque cada empresa tem algumas denominações ali, alguns requisitos, algumas particularidades entregáveis específicos para os seus próprios cientistas de dados. Então, a gente vê que realmente há uma diferenciação muito grande. Inclusive, muita gente começa com análise de dados, né, e até cometem esse erro de ir para uma área que talvez não seja tão promissora como a análise de dados, né, assim, falando no nível geral, né, quando a gente olha para frente e vê até onde ele pode ir, ela é menos promissora do que um cientista de dados. Mas por que as pessoas olham mais para a análise de dados? Porque elas veem o trabalho de um analista de dados de forma mais clara, de forma mais clean, de forma mais específica, né? Então, o que um analista de dados está fazendo? Cara, ele está analisando os dados da empresa, está criando o dashboard, ele está fazendo ali o Power BI, ele está fazendo ali... Cara, é mais fácil o trabalho de um analista de dados. Né? Então, o cientista de dados, até dentro do próprio ramo, quando a gente fala dos entregáveis de um cientista de dados, a gente vê vários nomes. Né? Eu falo aqui que o especialista em IA é um cientista de dados, mais mestre, mais expert, mas é um cientista de dados, né? Assim como outras áreas também o faz, né? Lá fora a gente vê muita denominação especialista em IA, porque eles já estão olhando o cara que se especializou em algumas coisas bem nichadas, específicas da ciência de dados, né? Me dá um exemplo, Eduardo. Te dou um exemplo. A própria visão computacional. Né? Então, quando a gente olha para a visão computacional, é um nível de desenvolvimento de habilidades diferente de um cara que está trabalhando aqui com o machine learning tradicional, saca? Do que com processamento de linguagem natural. Então, assim, por quê? Porque o tipo de dado que ele trabalha já é diferente, né? O cara que está trabalhando com visão computacional, ele está trabalhando com imagem. Ele está trabalhando ali com vídeo, com fotos, saca? Então, ele teve que se especializar desde a manipulação do dado simples até o desenvolvimento e utilização de frameworks próprios para fazer o trabalho de visão computacional.
Então, a gente vê essa amplitude, né, e que muitas vezes até gera confusão no que um cientista de dados faz, no que um especialista de IA faz, o que um engenheiro de machine learning faz, enfim, por quê? Porque a galera já olha para o finalzinho, para a especialização completa do cara, né? Então, imagina um grande funil, né? O cara entrou para trabalhar com data science, beleza. Depois ele pode ir migrando para campos mais específicos e afunilando o funil, beleza? Então é mais ou menos isso que acontece. Então o cientista de dados, sim, é o cara que trabalha e cria muitas inteligências artificiais, é o cara que se utiliza de algoritmos de machine learning para fazer o trabalho preditivo tradicional, mas também é o cara que trabalha com a linguagem natural, com os dados em formatos textuais, para criar máquinas preditivas, modelos, chatbots, seja lá o que for, utilizando onde o dado de entrada é o texto. Tá ligado? Então, assim, esse é o overview em que a gente está situado agora, entre o que é a ciência de dados e o que é um trabalho de um cientista de dados.